Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um podcast Flama. Hoje nós vamos falar sobre compras como vício, com pessoas muito consumistas, né, Flá? Tudo bom? Oi, tudo bem? Estou animada hoje aqui para essa conversa com você e você tá com outro cenário hoje, hein? Você tá onde, Mari? Eu estou em Brasília hoje, para quem não está vendo, gente, eu estou em Brasília, nós estamos, né, de férias, mais ou menos de férias aqui. Eu tenho família que mora aqui, então eu sempre venho. Estou na casa da minha tia, que, ai, gente, que paz que é morar em casa, né? Fico invejei. Eu Só escuto os adoro. passarinhos. É muito bom mesmo, eu adoro. É, uhum. Então vamos Então, lá, hoje, então, né? Compra como vício, e a ideia desse assunto hoje surgiu através de um livro que a gente leu ano passado, né, Mari? exatamente. Que é um livro que a tradução é Você é o que você veste, o que as suas roupas, na verdade, revelam sobre você. É uma Isso. autora americana, né? Então não tem tradução para o português, o livro é escrito em É, inglês, inglês. e ela é uma autora que ela é psicóloga e ela Sim, trabalhava também com algumas ideias assim da consultoria de estilo de imagem, né? exatamente. Ela trazia a junção disso, né? Ela começou a atender as pessoas. Na verdade, eu acho que ela era psicóloga, mas foi uma formação conjunta com a consultoria de estilo que ela fez também. E aí ela começou a focar mais nessas pessoas que tinham dificuldades com algumas coisas com relação a se vestir, ao próprio corpo, a compras de mais ou de menos, ou enfim, né? Impedimentos que todas essas coisas podem causar na vida aí de cada pessoa, né? Que cada um é de um jeito também. Isso, e aí cada capítulo do livro ela traz um caso de uma mulher que ela atendeu e aí ela Isso. aborda qual eram os principais desafios daquela pessoa É. para trazer reflexões também para a nossa vida. E o primeiro capítulo, que é o que a gente vai falar aqui hoje, era a história de uma mulher que ela fazia muitas compras, mas as compras dela eram assim impecáveis, sabe? Ela comprava, ela sabia comprar. O problema é Sim. que ela comprava muito É. e ela não conseguia bancar, né? Custear as peças, os produtos que ela comprava. Sim, até porque às vezes ela comprava roupa de marca também, né? E aí a roupa de marca lá nos Estados Unidos, a roupa de marca mesmo, tipo uma Prada da vida é carérrima. E ela E tava lá e achando que, tô usando as roupas lindas, maravilhosas, mas não tô me afundando em dívidas e não conseguindo pagar. É muito complicado, né? A muito. gente vai falar um pouquinho sobre isso, então. É, eu acho que é uma coisa que tem muito influência do mundo capitalista que a gente vive hoje, especialmente Total. para as mulheres. Eu acho que, se você parar para olhar, a maioria de lojas de shopping são lojas femininas, propaganda, etc. Tudo é muito foco, muito mais a mulher do que o homem. Então, eu acho que é bem. A gente precisa falar sobre isso, né? Um pouquinho para entender melhor o que está por trás aí desse consumismo, além, obviamente, desse mundo que já é muito capitalista, obviamente. Sim. Do ponto de vista psicológico, até é interessante porque ela traz lá algumas ideias do porquê que a gente compra, né? A partir desse ponto de Exatamente. vista, né? Então, razões Uhum. psicológicas. Que seria assim, a gente está se sentindo ansioso e hoje em dia quem não está? Então, a gente está se Sim, sentindo ansioso com algum aspecto da nossa vida, então a gente vai lá e compra. Ou a gente está se sim. sentindo depressivo, muitas vezes pela nossa situação financeira, então a gente vai lá e E compra, comprar. né? Ou Sim. então a gente está se Passear no sentindo. shopping não é uma boa opção nessas Não, épocas. não é. Ainda mais agora que está em liquidação, né? Então a gente também vai falar sobre isso Vamos para falar sobre ajudar isso. vocês É, aí a comprarem bem nesse momento de sim. liquidação. Ela coloca também É. que às vezes a gente se sente inadequado porque fica se comparando com o outro. E Com aí a gente tem outro. a questão muito da rede social, que muitas vezes vem com essa Sim. ideia, né? Vem com essa É, ideia, não, né? É difícil a gente olhar e não se comparar. E é, muitas vezes a vida que a gente está vendo lá não é a vida real, né? É a vida exatamente. É só apenas uma de amostra flores, da né? vida, é só uma amostra da vida, né? E às vezes a gente mostra só a parte legal, né? Eu não vou mostrar a parte ruim, digamos assim. Então, não é totalmente real, né?
A gente mostra só o bonitinho, é isso que você está falando, só a parte de Só flores. isso, e aí faz com que a gente se compare, e aí a gente se sente Sim, muito. inadequado, e aí a gente vai lá e compra. Ou às Sim. vezes, realmente, por tédio, ela coloca, né? A gente está se sentindo entediado, então a gente vai lá E para compra. comprar, porque a compra ela tem essa questão de ativar o sistema de recompensa no cérebro, né? Recompensas, Então a gente exatamente. vai Toda lá, vez que a gente compra, a gente se sente, comprei! se sente bem, e aí mantém, né, essa sensação da gente ir pedindo por mais e mais e mais. Então, É, que a gente ah, falou, né? É dopamina que libera, né? isso, Quando a gente tem essa sensação do tipo de prazer instantânea, ali, momentânea, mas obviamente que ela passa, né, rápido, né? A mesma coisa com todo vício, né? Tem pessoas, obviamente, que vão ser mais viciadas em comprar do que outras, ou outros vícios também liberam dopamina. Então, mas é isso, é um pouco desse sistema de recompensa que o cérebro acostuma, né? Então, você compra uma coisa, ele, comprou. Ai, que legal, não sei o que. Aí chegou. Ai, não, acho que eu tenho que comprar de novo. Comprou. Então vai ficando esse ciclo vicioso aí mesmo. exatamente. É. Exatamente. Você já atendeu alguém assim que tinha um problema com compra? Eu já atendi mais de uma pessoa, eu acho que pouquíssimas pessoas que eu atendi me falaram assim, nossa, eu não sou uma pessoa que gosta de comprar ou que compro muito. Porque não gostar de comprar é uma coisa, mas ir lá e comprar por causa desse sistema de recompensa acontece. Mas não, eu tinha acho que 3 clientes até hoje que não compravam muito, mas todas as outras tinham, de alguma forma, um mini consumismo e umas muito, né? Então, por exemplo, eu atendi uma moça que tinha um monte de roupa, com etiqueta ainda guardada dentro do armário. E o armário dela não era tão grande, mas ela tinha um armário que era abarrotado de roupa. E aí ela comprava e chuchava lá dentro, e aquilo se perdia no limbo. Literalmente um limbo do armário, sabe? Porque era muito. Cara, tinha coisa demais. Eu lembro de ir lá ver o armário dela, e a gente tirando. Eu falei, gente, mas você está com a etiqueta? Ela, nossa, nem lembrava disso. Desse Isso que eu jeito. ia te perguntar, por que que ela não usava Não as roupas sei, com eu etiqueta? acho que tinha roupa demais e não dava conta de enxergar. E às vezes comprou aquilo ali momentaneamente, num impulso, né? Que nós vamos falar disso também. E deixou lá dentro enfiado e não ficou visível, né? Porque já tem tanta coisa pendurada, tanta coisa dobrada, que enfiou tão dentro lá do armário que não estava enxergando mais. Eu acho que dessa pessoa devia ter umas 5, 6, 7 peças, assim, que estavam com etiqueta, fora as que ela tinha usado uma vez, porque ficava enfiada, era tanta roupa que ficava enfiada dentro do armário de um jeito que ela não conseguia enxergar. Então, é uma coisa que a gente fala muito para os clientes, né, Flá? A gente Sim, precisa enxergar as roupas do nosso armário, você precisa ter armário suficiente para enxergar aquilo, se você quer ter muita roupa. Então, vamos ter mais armários também. Mas não é o ideal ter essa quantidade de roupa, porque o armário deixa de ficar funcional, você não vai usar várias coisas, você vai ficar com coisas perdidas ali no limbo mesmo, e você não vai conseguir, você vai usar ali nem 20% do seu guarda-roupa, vai ser todo dia aquilo que você sempre usa. E você vai esquecer isso. de tudo que você tem que estar lá atrás, porque você não consegue enxergar. E isso dificulta muito na hora de se vestir, porque são muitas opções. Demais, Então, demais. ou a pessoa acaba sempre usando as mesmas, né? Ou fica Que no geral aquela é o que impressão acontece. de não tenho que vestir mesmo tendo tanto, porque é realmente difícil você se organizar tendo Sim, muitas peças, né? exatamente. Mas e aí, no final, Não, no como é que final a gente foi? conseguiu tirar alguma coisa, mas com essa em especial eu vi que tinha um apego muito grande. Com essa cliente especial eu vi que tinha um apego muito grande. Do tipo, eu quero ficar com isso, eu quero ficar com isso, eu quero ficar, queria ficar com tudo. E foi bem difícil tirar as coisas, bem difícil. E aí eu falei, ó, não sei se está pronta, né? No nosso papo inicial, ela não me deu a entender que era tão consumista ou que ia ter essa dificuldade, porque ela estava lá pedindo, né? Obviamente a gente está lá para ajudar a pessoa a entender o que que funciona e o que que não funciona, e enfim, eu fiz o que eu pude, mas ainda tinha ficou muita coisa ainda no armário dela, assim. Então, acho que ainda ficou muito abarrotado. Eu teria tirado mais coisas, sabe? Mas eu falei com ela, vamos tentar, né? Ajudei a organizar por cor. Então, assim, camisetas por cor, casacos por cor, calças por cor. E a gente foi tentando organizar melhor também, porque estava tudo, sabe assim, literalmente aquela pessoa que só enfia dentro do armário, assim, tipo,
joga dentro, tava desse jeito. Aí ela começou a ficar um pouco mais visível algumas coisas, mas não sei se manteve, né? Porque, enfim, Sim, é um processo. mas... E você, Flá, você teve também já alguma cliente que teve problema com consumismo? Tive, inclusive, foi a minha primeira cliente. Já comecei a consultoria Imagino que foi atendendo punk, né? um caso assim muito difícil, porque ela realmente tinha esse problema da compra como vício. E ela sabia que aquilo não era saudável para ela, mas ela não conseguia parar. Nossa, sim. Então, quando ela estava se sentindo mais frustrada, ela ia realmente e comprava. Então, ela me contou um Uhum, caso que ela não tinha dinheiro, ela estava assim enfrentando dificuldades no trabalho, então ela não tinha uhum, dinheiro e um dia ela estava se sentindo muito mal. Ela entrou na Renner para dar uma olhadinha e aí fez um hum, cartão da loja, daqueles que você paga, praticamente paga quando puder, né? sim, E aí sim. ela acabou gastando lá um bom dinheiro, era mais de R$ 1.000 que ela tinha feito de compra Nossa, sem ter, né, esse dinheiro para pagar, e aí fez em várias vezes, e aí sim. depois ela se sentia muito mal, né? Ela se sentia culpada. Sim, com um monte de Ela, roupa que eu sei lá se precisava, né? então, é muito aquela questão no caso dela, era muita questão da emoção, assim, da frustração mesmo, de querer, essa questão da dopamina mesmo, de querer se sentir melhor, né? Mas aí depois ela via que ela não tinha feito as melhores escolhas, que ela nem precisava daquelas peças, e ela ainda sempre Sim. estava, assim, naquela frustração de não ter o que vestir, por mais que ela Ah, comprasse. sim. Mas era um caso, assim, bem triste até, né? Porque É, é claro. muito triste quando a gente tem um vício assim, né? Não, e eu acho que é E importante falar uma coisa, né? A gente, às vezes as pessoas, as clientes vêm para a gente achando que a gente vai resolver certos problemas, tipo uma coisa assim, e a coisa é muito mais interna, né? Então a gente teria que trazer, a gente tem que falar, na verdade, que consultora de estilo não é psicóloga, né? A gente não é a terapia. Pode ajudar, sim, muito algumas pessoas. Eu acho que a melhorar a autoestima, eu acho que sim, mas eu acho que é muito difícil, a gente tem coisas tipo mais profundas que a gente não tem como ajudar, né? sim, sim, é verdade. Nesse caso, do ponto de vista da consultoria, do que a gente tem informação para ajudar ela, foi muito legal, Sim, porque na consultoria a gente tem uma etapa, né, Mari, que é a etapa de compras. Como ela tinha sim. muita roupa, então não tinha Uhum. necessidade da gente comprar mais, né? Sim. Até mesmo porque ela já tinha esse problema. Então, essa sessão de compras foi feita uma educação de compras. Então, a gente Sim. foi para o shopping e eu selecionei, fui antes, e aí eu selecionei peças assim, com bom caimento, boa qualidade, para ensinar realmente, ó, você está comprando várias peças que Isso. não tem tanta qualidade, está deixando de comprar essa peça aqui que custa um Que pouco você mais, que tem realmente mais gosta. qualidade. E aí E eu que fiz tem mais a ela ver com provar, ela, e que né? tem exatamente do estilo dela. Então eu fiz ela É, provar e ela se sentia assim maravilhosa, né? Com aquelas peças, legal. porque o caimento, o tecido, tudo era muito diferente do que Sim, ela estava acostumada a comprar. sim. E aí eu tentei mostrar para ela, olha, essa peça aqui que está fazendo teu olho brilhar, se você deixar de comprar todas aquelas mini peças, você pode comprar essa e Uhum. ainda sobra dinheiro, sabe? Então eu Pois tentei é. mostrar isso para ela e foi muito bom. Ai, Nesse que legal. sentido, assim, para dela entender, né, o estilo e tudo mais. Sim, Então foi bem bacana, assim. Mas e isso é você, legal. como que é a tua relação com compra? Então, minha relação não é das melhores, não vou negar. Eu sou a pessoa que compra por ansiedade, sim. Então, o meu gatilho realmente é quando eu estou muito ansiosa, tem alguma coisa, alguma expectativa de alguma coisa acontecer, não sei o quê, eu tenho alguma coisa acontecendo na minha vida, às vezes eu tapo, não sempre, mas às vezes eu tapo com compra, sim. E ultimamente eu tenho tentado é, escrever para poder colocar, liberar um pouco isso de algumas outras formas, né? Ou escrever, ou falar, cara, vou malhar, vou fazer não sei o quê, porque eu acho que são coisas que já liberam aqui hormônios bons para a gente não ficar nessa vibe, meu Deus, preciso ter, preciso comprar. Então, isso é muito legal, porque é isso, né? Não é tudo que a gente precisa ter,
que a gente gosta, que a gente precisa ter. E eu acho que esse é que é o ponto principal aqui, né? Nem tudo vai ser do nosso estilo, a gente pode gostar e não ser do nosso estilo, mas nem tudo que a gente gosta, a gente precisa ter. E isso que a gente tem que martelar na nossa cabeça. Nem tudo que a gente gosta, a gente precisa ter. E aí, enfim, eu já sou uma pessoa que, como tenho essa questão de quero comprar, vou comprar, não sei o quê, eu tento, e tem muitas coisas que fazem meu olho brilhar, sim. Então, eu estou tentando entender melhor. E é isso aí. Aos poucos a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas uma coisa que me ajudou muito foi realmente saber meu estilo. Eu acho que isso é o que mais ajudou para fazer compras mais certas. Mas a relação ainda pode melhorar, sabe, Flá? E, e a sua relação, como é que é? Antes de eu contar a minha, que você estava falando aí de entender o estilo, eu lembrei o caso de Sim. outra cliente, que ela tinha Ah, umas amigas que eram um pouco sacanas assim com ela, então elas ah, compravam peças, se arrependiam e iam e vendiam para essa cliente. E aí, gente. essa cliente tinha muita dificuldade de falar, não, não quero, porque ela tinha medo de perder a amizade, então ela acabava comprando as peças Ai, que as amigas gente. não queriam Não mais, queriam, olha mas não só. tinham a ver com o estilo dela. Então entrava pro É, guarda-roupa dela e aí ela se sentia péssima, né? E ela acabava, claro, até sentindo raiva das das amigas. amigas, claro. Então, a gente trabalhou muito nisso, assim, de entender qual era o estilo dela. E aí foi Uhum. esse entendimento do estilo que ela conseguiu falar, não, hoje eu não vou comprar porque isso não é do meu estilo. Então, ela conseguiu, Sim. assim, parar de ficar comprando depois que ela entendeu o estilo dela. Quando você Ai, falou que isso, eu bom. lembrei desse outro caso. Ela me Mas agradece eu até acho que é hoje, isso. assim, porque ela falou assim, cara, você não tem noção quanto você me ajudou, que eu não É, conseguia dizer não. E aí, olha que legal. essa questão do estilo, ela pega muito. Agora, É. na minha experiência, eu nunca tive uma boa relação com compra. Essa Uhum. questão, assim, de sentir prazer comprando, eu não Uhum. tenho muito. Não, Não, eu tenho. porque lá, porque assim, né, tudo é o que a gente já viveu, né? Sim, As sim, nossas, a questão, né, as nossas dificuldades ou a nossa felicidade com as roupas vem muito da nossa história, né? sim, sim, com E aí certeza. não era muito legal, assim, quando eu comecei a sair para fazer Entendi. compras, assim, eu sentia muita angústia de comprar, sabe? Olha, Então, interessante. nunca fui, assim, muito consumista. Uhum. Mas a gente sempre aprende assim, né? Ah, quando a gente não tá legal, vai, compra que você vai se sentir melhor, né? Tem uma coisa assim, compra é Sim, terapia. Eu não sei quem é. que inventou Não, isso ou da onde, mas a gente escuta muito isso, essa questão de compra como terapia. Eu fico pensando, gente, eu não sei, porque assim, terapia para mim já nem é gostoso. pois é, Mas assim, a gente acaba já é falando, assim, já é um espaço. desconfortável, né? É, Exatamente, que você vai falar coisas que normalmente você não fala, nem para si, nem para os outros, né? Então, acaba exatamente. entrando numa zona de desconforto muito grande. Então, eu não É, sei quem que falou isso que compra terapia, porque para mim terapia já não é muito é necessário, mas não é gostoso, não é prazeroso. Mas, é. enfim, em alguns momentos eu acabava, quando estava me sentindo ali angustiada, entediada, eu acabava Uhum. realmente saindo, indo para o shopping para comprar mesmo Sim. não sendo muito consumista. Mas quando eu voltava, num primeiro momento até me dava um prazer, mas depois, Mari, me dava uma angústia tão gigante. Que Gente, que louco aí isso, eu né? sei hoje que se eu tô ansiosa, depressiva, angustiada, o último lugar que eu tenho que me colocar ou é num site de e-commerce, né, para ver, para comprar É, pela não, internet, ou é, num shopping, no assim. Então, shopping. ultimamente o que funciona para mim mesmo quando eu tô nesse estado é exercício. Esses dias eu fiquei É, 3 horas, assim, fazendo exercício, que eu falava assim, sabe assim, quando você faz o trabalho, assim, só aquilo que é realmente necessário, e aí você precisa sim. de outra coisa para o bem-estar. Então, aí eu fui pro exercício. Mas eu descobri isso para mim, que compras não sabe assim, tipo,
amplia o gatilho, assim, depois eu vou me sentir muito Sim, pior, assim, tipo, ai, por é que que eu fui? interessante isso. Porque tem a questão de quando a gente está nesse estado, a gente Tem, não raciocina muito bem, né? Então a compra ela acaba sendo exatamente. muito mais emocional do que racional, e Muito mais isso impulsiva, pode sim. ser um problema, né? Sim, E um grande aí, problema. até pegando já o gancho com um dos episódios que a gente fez de compra online, Aham. muitas vezes é melhor, então, comprar Comprar online, online, porque aí você tem é, 7 dias para pensar e devolver, né? Do que exatamente. você ir comprar. Só não pode chuchar lá dentro do armário e depois esquecer que tá lá. Não, não Enfiei dentro pode. do armário e esqueci. Passou 7 dias, esqueci. Não, gente, não façam isso. Deixa à vista. Você vê de novo, você vê se você quer aquilo mesmo ou não. É assim. Sim. E agora a Mas é gente isso está mesmo. nesse momento de liquidação, né? A gente até podia falar aqui um pouquinho sobre isso, assim, dar algumas Sim, dicas. sim. Você comenta comigo, assim, que você detesta ir na Zara, né? Quando tá Odeio, na odeio liquidação. Zara na liquidação. Eu acho que eles mudam a forma como é expostos os produtos, né? Expostas as roupas, os acessórios e tal, e parece que é um monte de roupa uma em cima da outra. Mas também porque vai um monte de gente, está sempre lotado, e fica realmente um monte de roupa bagunçada. E aí eu não consigo. Eu sou uma pessoa que sou muito, que gosto muito de coisas arrumadas e organizadas. Então, quando eu vejo que a coisa tá bagunçada, começa a me dar mais ansiedade. Então, a minha tendência é não ir no shopping nessa época e nem levar cliente em loja que está com liquidação, porque eu acho que é muito complicado. É fila de 40 minutos. Alguém estava falando, postou esses dias no Instagram, 40 minutos numa fila da Zara, cara. Não, pelo amor de Deus. Quem fica 40 minutos numa fila para pagar um Gente, negócio? deixa eu contar para você que no início do ano eu fui na Ah, Zara, que Michel queria comprar umas camisetas, e aí eu fui para ajudar ele. Meu ah. Deus, era isso que você falou, a fila de 40 minutos. Nossa, E mãe. aí ele ficou na fila. Ele pegou as camisetas dele, ficou na fila, levou lá a fone, ficou ouvindo podcast, não nós, porque não tinha naquela época, É. mas ficou lá ouvindo podcast na fila, e aí eu falei pra ele, tá, enquanto você fica aqui na fila, eu vou dar um pulo no feminino e vou lá. E aí tinha uma fila quilométrica para provar, tem isso também, né? Tem isso Que no também, a masculino fila não quilométrica para tinha a provar. fila para provar, era só a fila para Nossa, pagar. sim. E lá no feminino tinha aquela fila quilométrica para provar, e as Nossa. mulheres assim colocando muito, e aí eu parei, fiquei olhando tudo aquilo, eu fiquei pensando, será que as pessoas aqui estão pensando, né, em tudo que É, precisa pensar para comprar para isso? comprar, Porque a exatamente. liquidação, ela tem só o próprio Um quê de nome já faz impulsividade, assim, né? o É, próprio nome já faz o olho brilhar, porque você acha que você vai ganhar, né? Você acha que você está é. ganhando, porque Você o acha que você preço está está ganhando. menor. E eu É, acho que o mas problema da liquidação é esse, que você pensa, cara, tá muito barato. Você não pensa, é. será que isso é do meu estilo? Isso funciona no meu dia a dia? Eu Mexa, tô precisando disso? Isso combina eu com tô as coisas que eu precisando. tenho? É, Não, é assim, exatamente. fica muito nessa questão, tá muito barato. É, fica mesmo. E aí a compra pode ser muito errada, né? Exato. É, eu acho que esse é o maior problema mesmo, que a compra pode ser muito, muito, muito errada. E aí, o meu problema com a liquidação é esse, eu não vou, a não ser que seja uma coisa que eu já tinha em mente, normalmente eu compro no site, então ela tá lá no carrinho, entrei, olhei, baixou o preço, ótimo, compro, esgotou, sabe? Eu não vou entrar em desespero e ir atrás da loja, não. Antigamente eu era assim, esgotou no site, estava eu atrás de loja, mandando mensagem no WhatsApp, oi, você tem, vou pegar. Era desse jeito. Hoje em dia, sabendo melhor meu estilo, entendendo que não, é isso, não preciso ter tudo, mesmo assim sendo muito consumista, eu me considero muito consumista, eu acho que eu já melhorei muito. Porque eu acho que eu comprava muita coisa errada e hoje não compro mais. Mentira, compra. A gente ainda compra coisa errada, mas menos do que eu comprava antes. Mas eu acho que essa sensação de ter gente demais, de ser quase uma disputa também, né, Flá? Você chega lá, Nossa, é vou verdade pegar isso. o último, tem aquela sensação assim do tipo, vai ser meu. É É um verdade. pouco isso também. É um pouco isso também.
que me dá um pouco de desespero, assim, de não querer entrar, especialmente na Zara, não, obrigada. Nos saldos da Zara, não, nem entro. Não gosto, não dou conta mais, acho muito, muito complexo. E eu acho que as pessoas têm que entender que quando tem liquidação, é isso, elas já pensarem na listinha do que elas precisam, do que elas estão precisando. Eu preciso de uma blusa, então tá, a blusa, vai ter, eu queria a blusa que fosse, sei lá, azul, claro. Então ela vai lá focada nisso. E ela tem que entender que ela tem que procurar só o que está na listinha dela, né? E não, ai, Isso. vi uma blusa lilás, tá, mas chegando em casa, sei lá, eu já tenho 2 blusas lilás, vou comprar mais uma? Uhum. Precisa? Né? Eu tô comprando Sim, porque tá barato. E eu isso. acho que fazer essa lista pensada antes do que você realmente quer esperar a liquidação acontecer é uma coisa boa, né? Mas quando você vai e sai comprando um monte de coisa só porque tá barato, aí é complicado. É muito, muito, muito. E tem gente que compra só em momento de liquidação, né? O que eu É, que acho eu acho. ótimo para quem É, sabe o seu estilo e tem essa lista e encontra essas peças, né? Que tem um certo controle. exatamente. Porque aí realmente você está trazendo do seu armário coisas que você precisa e está Sim, aproveitando o momento que o preço está mais abaixo, né, do sim, mercado. sim. Mas você ir comprar porque está barato e ter que se satisfazer com as opções que tem, que não são do seu estilo, pode trazer um problema enorme aí para o armário na hora de se Eu vestir. acho também que começa a complicar a questão do armário. Um, porque o armário vai ficar muito cheio. Dois, porque talvez você tenha comprando uma coisa que não tem a ver realmente com o seu estilo, vai ficar mais difícil de combinar, aí você vai ficar com aquilo lá, vai olhar para aquilo, vai falar, nossa, será? 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 É complicado. E pode Realmente é ser também que complicado. a pessoa esteja naquela coisa assim de vestir, eu tô mais ou menos. E a gente não pode se vestir para estar mais ou menos, né? A É, gente precisa se vestir e se olhar e falar, uou, hoje eu tô eu bem, hoje eu estou tô bem. linda, hoje eu tô É, gata, né? Nesse sim, sentido, assim. Que é isso que a gente falou antes de dopamina, né? Isso também desperta, né? Você se olhar no super. espelho Falar, tô e, arrasando. e tô arrasando. E a É, liquidação às vezes pode entrar nesse problema se a gente compra com essa ideia de estar barato, né? sim, com certeza. E que Então, mais que a gente tem para falar? Então, é pensar um pouco mais, né? Quais são as consequências de não comprar uma coisa? Por que que a gente tem uma consequência real de você não comprar? Não, né? Então, não oi, tem essa consequência, eu acho. Oi, deu, ligou aqui alguma coisa. Eu acho que não tem essa consequência, é, de não comprar algo, né? É, é muito. Como é que eu vou falar? Não existe nada que vai acontecer se você não comprar uma coisa. Não comprou, não exato. comprou. Tudo bem, né? Então eu acho que é isso, é tranquilo, assim. E outra coisa é assim, a gente pensa, eu quero comprar essa blusa branca, mas eu já tenho no meu armário alguma Uhum. roupa que vai substituir essa compra, porque aí a gente pode pensar, por exemplo, eu tô a fim de comprar essa blusa branca, mas aí você lembra, não, mas espera aí, eu já tenho essa, eu tenho aquela outra, e aí você acaba percebendo que você não tem necessidade, você só Tá dando apenas problema quer aqui, aquela peraí. peça, mas você não tem Diga. necessidade daquilo. Você não tem necessidade, exatamente. Esse que é o ponto. E E aí, lá aí, no livro, ela dá algumas recomendações, assim, de para gente que, né, como você colocou no início ali, é sim. muito complicado para nós mulheres, porque muitas lojas, muita propaganda, Instagram que fica reforçando essa ideia da Ai, compra. sim, cara. Então, por Instagram, mais que a compra, né, a gente não tenha a compra como um vício, tem sim, algumas recomendações que ela coloca lá no livro que é legal a gente comentar aqui, que são muito legais, né? sim, Que podem ajudar aí a gente a não comprar isso que não precisa, né? Então, sim, uma delas que eu achei muito legal é que ela fala assim de identificar qual que é o gatilho que está levando a gente a comprar, né? sim. Então, por que que é que eu estou querendo comprar agora? É porque eu preciso? É Isso, porque eu estou triste? É porque eu estou entediado? O que que é que está acontecendo comigo nesse momento que está isso. me levando a comprar, né?
E aí, Isso. em alguns casos, como era dessa minha cliente que eu comentei, que não tinha dinheiro e comprava, Aham. muitas vezes buscar, né, um aconselhamento profissional pode ser um momento bacana, né? Pedir essa Eu ajuda. acho, é importante. Eu acho que quando a pessoa vê que ela está passando da conta, e no caso do livro, é realmente uma pessoa que estava passando demais da conta, ela estava se endividando assim de, sei lá, milhões não, $1.000, sei lá, $20.000, endividada porque estava comprando, especialmente aquilo que a gente falou, estava comprando roupas de marca, que eram lindas, que às vezes até tinha do estilo, etc e tal, e enfim, né? Então é difícil. Assim, eu sei que é difícil, mas eu acho que às vezes tem momentos que a pessoa realmente é mais fácil ela buscar realmente uma ajuda profissional do que ela ficar porque ela está fazendo uma coisa que é ruim para ela, né? Ali, ela está gastando um dinheiro que não tem, depois como é que ela vai pagar isso em algum momento? Chegou num ponto que virou um vício tão grande que realmente eu acho que ela tem que buscar ajuda profissional ou ajuda, nem que seja para começar, das pessoas que estão próximas de você. Ele vai falar para o Sim, seu pai, falar para o seu marido, falar para um amigo, né? Eu preciso que você me ajude com isso, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso me ajudar se você não tiver coragem de ir atrás de um psicólogo assim para resolver, né? Então sim. eu acho que é um pouco isso assim. Aquele episódio que a gente fez, relatando a nossa experiência do desafio de 30 dias sem repetir roupa, gente, isso pode ajudar Gente, muito, porque você vai ter uma sim, noção assim totalmente foi muito diferente legal. do que você É, tem no teu armário, vai poder fazer novas combinações, vai ver o que, que, sim, que você tem demais, o que, né? E vai perceber assim realmente o que é, funciona para você. Isso pode. Tem até um conceito que algumas consultoras falam, que é fazer compra no seu próprio guarda-roupa, que é realmente você descobrir coisas que você tem que estavam esquecidas. E aí sim, você fazer novas combinações, né? sim, Então, eu sim. acho que esse desafio pode ajudar muito. Não precisa ser 30 dias, mas se você fizer aí alguns dias, Eu você já vai acho, ver se fizer muita 10 dias, você coisa. já vê muita coisa, se fizer 15, já vê mais ainda. Eu acho que, cara, se fizer, você já vê que tem muita coisa no seu armário, que dá para usar coisa diferente, que você tem coisa diferente, que você consegue usar tudo. E se seu armário for realmente mais funcional, já estiver mais equilibrado com o seu estilo mesmo, né? Pensando no seu estilo, pensando na sua rotina, cara, aquilo brilha, vai funcionar super. Você vê, eu não imaginei me conseguindo fazer todas as minhas roupas funcionarem entre si, e elas funcionaram. Sim. Eu achei isso muito bom também. Foi muito. Eu lembro que você falava assim, nossa, não vou conseguir. Bom, eu também achei É. que não ia conseguir, Pois então, é, você também achou. assim, vejam esse Esse podcast que a episódio gente do nosso fez, podcast, sim. que, Foi o que segundo, pode né? Foi o ajudar nosso segundo muito. Foi o episódio. nosso segundo episódio, é muito bom. A Foi gente muito bom. recomenda demais fazer esse desafio. É. E eu lembrei também aqui que teve um livro que eu li que não era nada de Uhum. estilo, chama Arte de Ser Leve, é de uma jornalista, Leila Ferreira. Ela é E brasileira? ela é brasileira. Ah, Mas sim. eu li faz muito tempo esse livro, assim, faz anos Aham. já. Mas me marcou muito, assim, porque ela tinha essa não chegava a ser a compra como vício, assim, mas ela comprava bastante, ela queria muito viver de forma mais leve. Ela falava assim: ah, eu quero levar a minha mudança não num caminhão, quero levar numa bicicleta. Então ela queria muito Hum. viver de uma forma leve mesmo, entendendo mais dela e levando menos, olha só, menos coisas materiais. Sim. E aí, eu não lembro se foi o caso dela ou se ela entrevistou alguém que era também muito Comprava muito. consumista, não Uhum. conseguia parar, então alguém tinha dado Uhum. a ideia assim, olha, compre então coisas pequenas. Já que você não consegue parar, então começa comprando coisas pequenas. E eu lembro que ela gostava muito de galinha.
Então, quando ela, Engraçadíssimo. assim, ai, tô triste, aí ela ia pra rua e comprava alguma coisa de galinha. Então, ela comprava um pano de prato de galinha, que era a coisa mais barata do que você ir comprar uma blusa de R$ 200, por exemplo. Então, a casa dela era cheia de galinha, porque De ela galinha. comprava bibelozinho de galinha, ela comprava pano de prato de galinha, tudo era de galinha, mas eram coisas Sim. pequenininhas. Então, E mais é, baratas, é. porque tem muito Entendido. essa ideia, assim, né? Mas Ah, eu é até preciso me interessante. recompensar. Ah, É até interessante isso, porque depois ela ia ver, tipo assim, imaginar o tanto que ela comprou já com esse monte de galinha que tinha em casa. Que mesmo assim exato. é um monte de compra, né? Não vou falar que não é comprar, mas é uma ideia interessante, diferente, divertida, pelo Sim. menos. E você também tá Especialmente por ser de galinha, né? total. E você também tá fazendo algo bem interessante, né? Conta. Então, eu comecei a resolver escrever, anotar tudo que eu compro e fazer uma. Então, eu anoto a data, anoto como foi comprado, se foi cartão, se foi dinheiro, se foi Pix, etc. E eu anoto o que eu acho daquilo. Então, eu compro de primeira e depois de uma semana, 2 semanas, às vezes, eu vou lá e dou uma avaliação para aquela compra. Então, eu dou menos, mais ou menos, ou mais. E eu comecei a reparar que sempre que é menos, né? E às vezes eu devolvo, né? Então tem a peça que foi devolvida, mas tem a peça que eu fiquei e ganhou menos. Significa que aquela peça eu tinha que ter devolvido, com certeza. Ou seja, dinheiro perdido. Vou tentar vender no enjoei da vida aí. Normalmente é o que eu faço. Tem tido poucos menos. Muitos poucos, é o que eu falo da compra errada, mas até o mais ou menos, eu acho que ainda eram compras que eu não precisava ter comprado. E é muito bom a gente fazer essa avaliação da compra, porque você realmente vê o que era necessário, o que não era necessário, o tanto de dinheiro que você perdeu, porque você está anotando o preço dele lá e vendo por mês quanto você gastou, e depois você faz o valor anual para você ver o tanto que você gastou. Então, eu acho que além de avaliar a sua compra e ver que foi mais, foi menos, e só as minhas demais é que realmente, tipo, nossa, essa aqui realmente estou usando todo dia, amei, uau, é isso que eu queria, fez meu olho brilhar. O mais ou menos, não, e o menos, de jeito nenhum. É, mas só de anotar isso e anotar os valores para ver o tanto que a gente está gastando ou não, né? Para ver o tanto que eu estava gastando ou não, para mim foi muito importante para equilibrar mais as minhas compras, sabe? Depois que eu fiz isso, eu comecei a ver que eu comecei a gastar menos mesmo, sim. Mário, eu achei sensacional isso. Eu achei muito, não, é muito Sensacional. bom. E eu acho que ajuda muito, porque quando você coloca no papel, se você não tem uma planilha, eu faço papel, eu sou do papel, mas se você quiser fazer uma planilha no computador, faça a planilha no computador, que eu acho que ajuda muito a ver o gasto. E quando você vê o gasto, você fala, nossa, não precisava ter comprado, sabe? Uhum. É bem isso, assim. E é muito legal porque é uma análise, né? É É uma assim, autoanálise ali. exatamente, né? Você acaba É. descobrindo muitas coisas sobre si mesmo, né? Que é o A gente que. estava conversando, né? Ah, Sobre isso, e aí eu lembro que eu te falei ontem, eu falei, nossa, esses dias, deve ter, sei lá, já uns 5 meses, eu comprei uma blusa regata vinho. Eu falei, gente, primeiro que eu nunca uso blusa regata, é muito raro eu usar blusa regata. Aí eu escolhi a vinho, porque eu queria gostar de usar vinho, mas o vinho, quando eu coloco, para mim, como pessoa que já trabalha com análise de cor, etc., eu acho muito pesado. E eu não consigo lidar com a cor do vinho comigo, não sei, acho que ele me pesa muito. E é isso. Aí, como é que essa compra ia ser certa? Uma regata, vinho. Não ia ser certa, né? E eu não devolvi, fiquei com a blusa. Então é sério? difícil. Sério, essa foi uma que eu não devolvi. Eu falei, não, vai dar, vou usar. Não, tá lá parada. Tá à venda no joelho aí, ó. Se alguém quiser, me fala que eu mando o link. Ah, gente, mas é triste, mas é verdade, né? Então, assim, até nós, consultores de estilo, compramos errado, não, não achem que não. Mas eu acho que sabendo, é, a gente consegue comprar melhor. Sabendo sobre o nosso estilo, a gente consegue com certeza comprar melhor. Isso. E E eu sabendo acho. sobre a nossa rotina também, né? Exatamente. É um conjunto, né? É a nossa rotina com o nosso estilo. Porque, obviamente, eu vou falar para uma pessoa que pega ônibus todo dia. Então você vai andar de Scarpam para o ônibus todo dia, tá? Porque você trabalha numa empresa que é melhor trabalhar de Scarpam e é do seu estilo. Mas não funciona, né? Porque, tipo assim. Ou então Sim. leva ele na bolsa, vai de tênis, chega lá e troca. Aí sim. Mas, obviamente, que a coisa tem que caber na rotina, tem que caber no estilo. E é um conjunto dos dois, né? Fazer funcionar isso, com certeza. Sim.
E essa é uma das questões que compra demanda muito, muito raciocínio, né? Uma compra boa. Exatamente. E é aquela coisa que você falou, assim, é com a experiência, com o tempo que a gente vai aprendendo o que funciona, o que não funciona pra gente, fazendo essa análise, né? Assim, Sim, refletindo realmente, lembrando quando a gente comprou, por que que a gente sim, comprou, se deu certo. E aí isso também que vai sim. fazendo a gente se apropriar mais do nosso estilo, né? E É, comprando de maneira mais é, assertiva. é isso. Mas é isso mesmo, gente. Então, acho que hoje nosso episódio foi sobre consumismo e compras por vício, né? Eu espero que vocês tenham pegado algumas dicas aí. A gente deu. Eu acho sim que o mundo é muito consumista, né? Vê-se pela própria Shein, enfim, Uhum. lojas de departamento, a própria Zara em liquidação, mesmo fora da liquidação, tá sempre cheia, gente, sempre gente comprando. Mas a gente precisa equilibrar e tentar entender melhor realmente por que que a gente está comprando, por que que dá essa ansiedade do ter, né, o tal do FOMO, né, Fear of Missing Out, não estar dentro, né, e aí vou até falar aqui da última rede social, a Threads, que aconteceu aí, que o povo estava todo, ai meu Deus, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, e não sei o que, eu falei, gente, eu nos meus altos dos meus 43 anos, eu não dou conta de ter Exato. mais uma rede social. Não dá, entendeu? Eu tenho duas filhas, eu tenho uma vida cheia de coisas, assim, se eu entrar em mais uma rede social, cara, eu não vou dar conta. Então, é isso, gente, é perder. A gente sempre perde, a gente sempre ganha. Todas as escolhas que foram feitas na nossa vida até hoje, tem dois caminhos, a gente escolhe, às vezes tem três, às vezes tem quatro, a gente escolhe um deles sempre. Isso. É, e aí vou até falar de outra coisa, que foi um livro que eu li que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Eu não sei se você leu, já estou dando dica Não, de livros. A gente pode falar sobre dicas de livros, hein, Vlá? podemos. Eu li no clubinho do meu prédio, que são eu e mais umas 5 meninas, e é muito legal, porque a menina ela vai tendo, eu não vou falar tudo, né, mas ela vai tendo escolhas de vidas diferentes. Então, cada hora ela tenta uma vida diferente, vai tentando vida. Ai, mas se eu tivesse feito de outra forma, como é que teria sido? Se eu tivesse feito isso de outra forma, como é que teria sido? E é isso, né, gente? A nossa vida é o que a gente fez dela, das nossas escolhas, às vezes boas, às vezes ruins, né? E a compra é isso também. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não precisa ter tudo. E vamos lá falar de novo, a gente não precisa ter tudo, né? Que eu acho que é a parte mais importante. É Com isso. certeza. É. Mas eu adorei esse nosso bate-papo hoje sobre isso, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente Eu falar. acho, eu acho. Especialmente para as mulheres, como eu falei, eu acho que para a gente é muito mais, a gente é muito mais é, né, chega muito mais coisas de compras para gente, né, do que para homens, assim. Então, assim, você tá lá no Instagram, é 500 milhões de lojas diferentes de acessórios, de roupa, de sapato, disso, daquilo, e vai, vai, vai. E para quem tem dificuldade de comprar online, a gente fez um episódio também de compra online que eu falo, né, que foi muito legal, que a Foi gente deu muita muito. dica Nossa, aquele episódio importante. tá show, Então, se aquele alguém episódio. quiser também, tá lá para ouvir. A gente já falou de muita coisa, hein? Já. E semana que vem a gente fala sobre mais, né? Ainda não sabemos o assunto. Não, estamos Inclusive, se pensando. você quiser algo aí, um assunto que você tem dificuldade, ou você queira saber mais, mande um e-mail pra gente no Mande pra gente. podflama@gmail.com ou escreve pra gente lá no Instagram, que é Flávia Panazolo ou marijorge.estilo. Isso. Obrigada, gente. Adoramos estar aqui com vocês mais um dia. Adorei estar aqui com você, Flá, mais um dia direto de Brasília. Eu também E semana adorei. que vem já estou em São Paulo de novo. E aí a gente se fala para mais um episódio, então. Um beijo, Combinado. gente. Beijo. Tchau. Até. Tchau.